Livro de Judas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, com toda a diligência procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação, pois tive por necessidade escrever-vos para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque alguns homens se introduziram encobertamente, os quais desde antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a graça de Deus em dissolução e negam a Deus, único, que tem o domínio e é Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que o Senhor, havendo salvo um povo do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele reservou em cadeias na escuridão, em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, as quais, da mesma maneira, entregues à fornicação e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma maneira, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, amaldiçoam as coisas que não conhecem, e naquilo que naturalmente conhecem se corrompem nelas, como animais irracionais. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim e se lançaram no engano de Balaão por recompensa, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor algum. São nuvens sem água, as quais são levadas de uma parte para outra pelos ventos. São como árvores murchas sem frutos, duas vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a escuridão das trevas, dos quais também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar a todos os ímpios dentre eles por todas as suas obras de impiedade que têm cometido impiamente e por todas as duras palavras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, tendo em admiração as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, tenham memória das palavras que antes vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, não têm o espírito, mas vós, ó amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e recebei a alguns com piedade, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, aborrecendo até a roupa que é manchada da carne.
Aquele, pois, que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis diante da presença de sua glória, com alegria. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Essa carta de Judas fala sobre a exortação. Existem 3 tipos de grupos onde Judas, irmão de Tiago, ele designa essa exortação, que são aos chamados, aqueles que Deus chama para uma missão, aos santificados, que são aqueles que são amados por Deus, e os conservados, que são aqueles que são preservados de Jesus Cristo. Quando ele fala aqui sobre os falsos ensinadores, ele diz para que possamos ter diligência quando nós ouvirmos a palavra do Senhor. Porque muitos vão ser introduzidos e se infiltrar dentro das congregações. E isso vai se cumprir porque é profético, é a palavra. E como não ser contrariado diante dos ensinamentos que os nossos líderes possam proclamar, através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando nós nos aproximamos do Senhor e quando nós estudamos a palavra de Deus, nada pode ir contra aquilo que nós já conhecemos. Então, quando nós entendermos que Jesus ele venceu o inimigo com as palavras da verdade, porque o inimigo ele virá com as palavras, porque ele conhece a palavra de Deus. Porém, ele vai enganar através da palavra. E para isso, precisamos ter discernimento espiritual. Se houver dúvidas, não faça. Porque a palavra de Deus, ela é verdade. E quando estamos diante da verdade, não há dúvida. E há paz no coração. Aqui existe uma grande exortação referente às cidades de Sodoma e Gomorra. E fala sobre essa cidade, sobre o pecado que elas cometiam, referente à fornicação, indo para outra carne. O que quer dizer isso? A fornicação é um ato de imoralidade sexual. É um ato fora do casamento, de uma aliança. E quando se diz após outra carne, quer dizer que não há uma seletividade de acordo com a vontade de Deus. Porque o povo de Deus precisa ter discernimento para fazer as escolhas corretas de acordo com a vontade de Deus. Quando há divisão, quando há diferenciação, não há como prosperar. Então é importante ter discernimento e visão espiritual. A parte que fala sobre o arcanjo Miguel, que disputava a respeito do corpo de Moisés, porque Moisés, ele feriu a rocha. Moisés, ele teve alguns comportamentos que não agradaram a Deus. E por isso ele não entrou na terra prometida.
e houve-se essa batalha. Então, quando nós entendemos que a batalha espiritual é quando nós damos legalidade, base legal para o inimigo atuar nas nossas vidas, nós entendemos que precisamos fechar as brechas para que o inimigo não venha atuar nas nossas vidas. Esse texto fala sobre Caim, Balaão e Corá. São três figuras de enganação. São três figuras que falam sobre o pecado. E quando nós entendemos o pecado, que são manchas espirituais, existe um julgamento. E muitas vezes nós precisamos entender que a exortação é para que nós venhamos a nos arrepender, porque Jesus, ele veio para os pecadores. E quando não há arrependimento, não há confissão de pecados, não há perdão de pecados. O juízo, ele vem através da impiedade, daquilo que nós fazemos erroneamente, por impulso, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra. E nós precisamos ter esse discernimento, porque o julgamento, ele é poderoso. Por isso, Deus nos orienta a estarmos e nos apresentarmos irrepreensíveis diante da presença dele, com alegria, sendo sábio, tendo temor, porque o temor e o amor são o que vão conservar as nossas almas diante de Deus. E por isso Judas escreve essa carta, para que nós possamos refletir sobre os nossos pecados e entendermos que nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrepender de todo o coração. Que essa palavra possa fazer parte do seu dia a dia, que você venha refletir sobre aquilo que você comete de erro e que não quer mais cometer. Todos nós temos uma raiz de pecado, mas todos nós podemos nos arrepender e fazer diferente. Para isso, nós precisamos confessar ao Pai os nossos erros, os nossos pecados, as nossas quedas, nos arrepender e nos erguer para uma nova história que Deus tem para mim e para você. Fique com Deus, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e nunca se esqueça desse versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.